Pessoal, eu abro esse vídeo com a informação de bastidor que acaba de explodir nos principais portais de notícia e no Globo News, que revelam que Hugo Motta e Davi Alcolumbre estão revoltados com os bolsonaristas e exigindo uma solução imediata para a obstrução dos parlamentares extremistas. O clima acaba de esquentar de vez nos bastidores, o conflito se intensifica dentro do Congresso Nacional e a Globo News trouxe pra gente ver aqui os detalhes. Vamos ver o que aconteceu. Tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Motta estão muito irritados e ficaram ainda mais hoje de manhã, depois que o Globo publicou a entrevista da Bela Megali com Eduardo Bolsonaro, voltando a ameaçar tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, né? Uma avaliação de que eles estão tentando impor pela força a pauta que eles desejam que seja votada tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Não é assim que se trabalha, né? Você tem de ter uma reunião de líderes, coloca o projeto lá em discussão. Se ele tiver ali um apoio da maioria dos líderes, você tem um ambiente para levar o projeto para a votação. Até hoje, esse entendimento não havia, né? Eles conseguiram aprovar, por exemplo, na Câmara, a urgência do projeto da anistia, mas não tiveram número suficiente para colocar o projeto em votação no plenário da Câmara dos Deputados. É essa a realidade. Eles podem virar o jogo? Podem, né? Até, de repente, como um sentimento de partidos do Centrão, que até agora não estavam apoiando essa iniciativa, tentarem fazer isso como uma forma de você distensionar. Vamos colocar quem ganhar, ganhou, quem perder, perdeu, né? Essa pode ser uma possibilidade, pode ser um acordo. O presidente da Câmara dos Deputados quer reunir os líderes hoje, agora, talvez pela manhã ou início da tarde, para discutir isso e desobstruir o plenário, né? No Senado. Pessoal, eu acho que o Hugo Motta e o Alcolumbre deveriam ter mais pulso nesse momento e mostrar quem que manda no Congresso Nacional e no Senado Federal. Não simplesmente se dobrar a exigências de bolsonaristas, principalmente porque a maior parte da população brasileira já disse em diversas pesquisas realizadas que não apoiam a anistia pedida pelos bolsonaristas, que são contra a maior parte dos brasileiros. Senado, votação do impeachment de Alexandre de Moraes, não creio que isso seja colocado em votação enquanto Alcolumbre for o presidente da casa. Ele é contra essa agenda e não vê motivos para que isso seja julgado. Na avaliação dele e de juristas, você pode até criticar Alexandre de Moraes, muita gente que achou que ele estava correto em decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro, mas muita gente avalia que antes ele teria errado, porque teria feito ali a exclusão das redes sociais de Bolsonaro, né? E principalmente a publicação de entrevistas dele, discursos dele em redes sociais de terceiro. Esse ponto é muito polêmico, é muito questionado. Muita gente acha que aí é que teve a origem de tudo que está acontecendo agora em relação ao ex-presidente. Se ele tivesse mantido as redes sociais, talvez hoje não teríamos esse caso. Na hipótese de ele usar as redes sociais de forma criminosa, aí ele estaria dando um motivo para uma prisão. Mas não foi o que aconteceu, foi mais por uma questão técnica que legalmente era correta. Mas tem até ministro do Supremo que acha que não precisava ter sido tão rigoroso assim. Mas o caso vai ao Supremo, com certeza, a defesa de Bolsonaro vai recorrer e isso, vamos ver como é que vai ser apreciado dentro do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que tem que ser pontuada, pessoal, é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi referendada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. As cautelares impostas a Jair Bolsonaro pelo Alexandre foram referendadas por 4 dos 5 ministros da primeira turma, portanto a maioria dos ministros da primeira turma definiram como correta as cautelares impostas a Jair Bolsonaro. Então essa narrativa de dizer que o ministro Alexandre de Moraes está isolado, isso não cola. Tanto que o próprio ministro Gilmar Mendes acabou de vir a público e confirmar isso. Olha só o que ele disse. Isolamento algum, nós somos todos... Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação
de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele durante todo esse período, no período da Covid, no período do TSE, depois com todas essas questões, fake news, um trabalho desafiador. Tanto é que vocês veem, nós precisamos ressaltar isso, havia um plano. É chocante, a gente que é pacífico, que vive uma vida normal, há mais de 40 anos, nós estamos vivendo uma vida normal, em que há sucessão política normal, perde-se, ganha-se eleição, vai-se para casa, disputa-se outra eleição, agora planeja-se a morte do Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Isso acaba de ser reconhecido, confessado pelo general Fernandes. Nós estamos falando de coisas, portanto, extremamente sérias. Não estamos falando de um passeio no parque. Isso é extremamente grave. Então, é preciso que isso seja reconhecido e ressaltado. Ou seja, o ministro garantiu que todos estão com Alexandre de Moraes e elogiou a atuação dele, como vocês acabaram de ver. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro reapareceu no dia de hoje em uma entrevista que ele concedeu para Bela Megali. Na entrevista, ele disse que continua trabalhando para mais sanções de Donald Trump sobre o Brasil e disse que pode passar o resto da vida em exílio nos Estados Unidos. Dá para acreditar, pessoal? Ele chegou a dizer: ou eu tenho 100% de vitória ou 100% de derrota. O 100% de vitória dele seria uma anistia ao pai dele, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e só assim ele retornaria ao Brasil. Caso contrário, ele disse estar disposto a viver décadas de exílio. O cara confirmou que continuará nos Estados Unidos, atuando e estimulando o governo Trump a vir contra o Brasil, contra os brasileiros, porque sanções de Donald Trump ao Brasil atingirão em cheio a vida de todos os brasileiros e ainda tem gado imbecil que bate palma para a atuação desse cara. Agora eu queria mostrar para vocês essa entrevista do Sérgio Moro. Olha só que coisa ridícula. A teoria da base do governo, Joel, é que a gente vive numa tentativa de base de golpe permanente. Isso justifica as restrições de todos os direitos fundamentais, de todas as liberdades, inclusive a perseguição e a supressão da oposição. A gente não pode concordar com isso. Ainda, vamos supor, ainda que aquilo fosse uma tentativa de golpe, aquelas pessoas seriam no máximo uma massa de manobra. Então, o que a gente vê hoje, que a base do governo e o governo Lula, a pretexto de, vamos dizer assim, combater essa ameaça de golpe que eles entendem como permanente, querem uma progressiva supressão das liberdades e querem uma supressão do parlamento. E o exemplo que a gente tem claro hoje é um senador ao qual foi submetido a medidas equivalentes à prisão, recolhimento domiciliar noturno e recolhimento domiciliar no final de semana. É a mesma coisa que prisão no período noturno e prisão no final de semana, impedido de exercer o seu mandato. E a gente não pode concordar que isso aconteça, qualquer que seja o mérito. E não importa se concorda ou não com o que ele fala, eu particularmente discordo, né, de muita coisa que ele fala e da forma como ele faz. Mas a gente precisa resgatar as nossas prerrogativas parlamentares. Esse tema, né, de impeachment, uma medida mais severa, é uma forma de colocar esses assuntos aí em pauta para que nós possamos retomar no nosso país o caminho da liberdade e da democracia. Dá para acreditar? O juiz parcial que tirou o presidente Lula da eleição deu uma entrevista acusando o STF de ser parcial e de perseguir a oposição. Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. É cada uma que a gente tem que ouvir, né, pessoal? Mas esses foram os vídeos que eu tinha para trazer para vocês agora. Então se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui o que você achou das notícias. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para nos ajudar. Logo mais eu volto com mais vídeos aqui no canal. Então se inscreva que logo a gente volta e você vai receber os vídeos em primeira mão.